Nessa hora eu queria que você fizesse um pit stop, aguardasse 5 minutos para ouvir uma palavra que Deus tem para você. No livro de Lucas, capítulo de número 5, no versículos de número 6, diz assim: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O texto que nós acabamos de ler, que está em Lucas capítulo 5, versículo 6 em diante, trata e narra da história de alguém que tinha um conhecimento do mar, do peixe, da pesca e da sua profissão. Era uma pessoa experimentada, mas no determinado momento de sua vida, os resultados que ele estava acostumado a ter, as situações que ele estava acostumado a viver, começaram a não ter mais o retorno que ele precisava. E nesse texto nos narra que agora Jesus, desenvolvendo o seu ministério, pregando às multidões, aparece naquela região, em Genezaré. E o texto fala que Jesus vai até ele e pede emprestado o barco. 2 coisas ele pede. Primeiro, empresta o barco. Ele sobe ao barco e ele usa aquele fenômeno da natureza, que era estar de costa para o vento, para que a sua voz pudesse ser divulgada ou alcançada para as multidões que estavam ouvindo. Pois bem, assim ele foi e fez. E o texto fala que esse homem que presta o barco, o nome dele é Simão. Simão, a tradução quer dizer aquele que escuta, aquele que ouve, aquele que obedece. E ele estava no barco junto com Jesus, sentado, ouvindo a voz do Mestre. E o texto fala que Jesus assim fez. E a segunda coisa que ele faz, pede para que Simão vá ao fundo do lago ou do mar e lança as redes. E aí o texto que nós acabamos de ler, ele traz a narrativa dizendo: nós fizemos tudo o que deveríamos ter feito e não apanhamos nada. E agora, debaixo da sua palavra, lançaremos as redes. E o texto narra e fala o que nós lemos, que houve uma grande pesca, um grande resultado. As pessoas que estavam ao lado acabaram ajudando. E assim mudou toda a história. Qual é a aplicação de tudo isso? Algumas coisas muito importantes. Primeiro, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O conhecimento que Simão tinha levou ele até um limite, mas o conhecimento daquele que era a árvore da vida tinha para ele uma continuidade. E eu quero falar para você que nesse momento, nessa hora, ou na manhã, na tarde ou na noite que você está me assistindo, você precisa entender algumas coisas que Simão entendeu quando ele lança as redes e ele começa a ter um resultado diferente. Primeiro, Simão deixou que o barco fosse dele, ou seja, primeiro, a condução se tornou algo diferente. A segunda coisa, ele lançou uma palavra. Então ele, em segundo lugar, parou para ouvir a voz do Mestre. Então ele deixou o seu conhecimento, mas debaixo de uma palavra ele lança as redes. Então ele para escutar. E em terceiro lugar, o texto fala que ele inevitavelmente teve um resultado. E é isso que nós precisamos numa sociedade que só está atrás do conhecimento, do bem, do mal, da ciência. E ela leva até um limite, mas nesse momento, numa nação de crise, um mundo de crise, o Mestre tem uma palavra dizendo: aonde você falhou, aonde você não colheu, eu tenho uma colheita para você. E aí o texto fala que ele, ao jogar, começa a colher, a recolher, a viver algo diferente. E o texto mostra que naquele lugar, naquela noite, que todos viram a sua vergonha, agora por causa do Mestre,
por causa da árvore da vida, algo se tornou diferente. Então, os mesmos que viram nada acontecendo, foram agora ajudar aquele que tinha a presença do mestre no seu barco. E o texto fala que ele se tornou agora um homem, não somente um conhecedor do bem, do mal, da informação que ele tinha, estava acostumado, mas agora ele se tornou alguém que tinha um conhecimento da árvore da vida. Que nesta hora você possa ser uma pessoa que pare de ouvir, para ouvir. Seja um Simão, você precisa ouvir e entender algumas coisas importantes. Simão, ele fez algo que você deve fazer. E quando ele deixou o mestre fazer, ele entendeu. O barco é dele, a água é dele, o peixe é dele, a rede é dele e a pesca foi para ele. Então que você nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde, possa receber esta palavra. Deixe o mestre entrar, para que tudo seja dele e ele cuide de você e você tenha um resultado especial. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso Pit Stop.